Olá, nós estamos juntos aqui nessa quarta-feira, 10 de março, prosseguindo nessa vida com Deus, tentando imitar Jesus, querendo cada vez mais sua presença e espalhando a sua palavra. Tem feito isso? Divulgue a palavra, divulgue o Evangelho. Se quiser, divulgue esse vídeo. Ajuda a gente a evangelizar assim. E muito obrigado pelos seus comentários, tem nos incentivado muito. Desculpe-nos se não damos conta de responder, é muita coisa, não é? Mas a gente lê e a gente fica feliz com a sua resposta, o seu feedback. Obrigado, o seu retorno. Vamos então a esse dia fecundo da palavra em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A lei e os profetas, esse era o nome que se dava, e muitas vezes alguns ainda se referem assim ao Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, a primeira aliança. Então, Jesus se refere à lei. A lei foi uma pedagoga, aqueles ensinamentos que Deus deu para guiar a humanidade até Cristo. Tudo falava na lei e nos profetas de Cristo. O Antigo Testamento todo ele é uma preparação para Jesus. O homem, enquanto não tinha Jesus Cristo, ele tinha que viver sob aqueles ensinamentos ainda precários em relação à plena revelação que se daria em Jesus Cristo. Aí nós vemos com a chegada de Jesus a plenitude da revelação. O homem que não dava conta de cumprir a lei e os profetas, por mais que ele tentasse, porque ainda não havia graça. Nós estávamos sob o regime do pecado, sob o regime da lei que denunciava esse pecado. Todos eram pecadores diante dessa situação, irremediavelmente, não havia como sair justificado, porque ninguém dava conta. Mas Jesus deu. Jesus é o homem da plenitude do humano, é o homem perfeito que cumpre toda a lei, tudo o que estava previsto na sua essência, no coração da lei. Não aquilo que eram tradições meramente humanas. Isso tudo Jesus foi tirando para que a gente ficasse com a essência, a revelação fundamental. Em Jesus, então, se cumpre a essência de todos os mandamentos. Agora, então, é olhar para Jesus Cristo, ouvir os seus ensinamentos e viver o que ele viveu e o que ele ensinou, e nós estamos então no regime da graça, batizados no batismo do Espírito Santo, a água viva que é o próprio Deus comunicando a vida nova. Nós agora temos condições de ir imitando Jesus, mas lembrando sempre que seremos salvos na salvação em Cristo, sempre nele, na vida da graça nele, não nos nossos esforços em cumprir a lei, mas devemos fazer tudo para imitar Cristo. Jesus está dizendo, aquele que compreendeu isso e ensina o que eu vivi e ensinei, será grande no reino dos céus. Mas aquele que insiste ainda em fazer de si mesmo e das modalidades do mundo o seu modo de viver, esse não será grande. Fica pecando e ainda ensinando os outros a pecar. Fica criando fantasias, às vezes até em nome de Deus, e ensinando os outros a seguirem, desviando-os de Cristo, do fundamento do que Cristo revelou e que a igreja é a guardiã, e ensinando ainda os outros a fazerem o que tem feito. Será considerado menor no reino dos céus. Não entendeu Cristo.
não entendeu o que é a vida em plenitude. Rezemos a esse Deus tão bom que, revelando-se em Cristo, agora nos dá o caminho da vida verdadeira, da graça, da presença de Deus. Senhor, nós vos agradecemos, porque Cristo é verdadeiramente a tua revelação. Ele nos mostra o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não estamos mais sob o regime da lei. Não estamos mais sob o regime do pecado, mas da tua graça. Tu nos salvas agora em Cristo, Senhor, e é nos entregando a Ele que seremos salvos. Abre o nosso coração a Jesus, aos seus ensinamentos, a não termos medo de vivermos o que Ele ensina, a não termos medo, inclusive, dessas renúncias necessárias para rompermos com o pecado, que à primeira vista parece em caminho tão difícil, mas que na verdade dão grande alegria, verdadeira felicidade. Ajuda-nos a nos entregarmos à vivência da palavra de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da palavra, o Deus da verdade e da vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve, se Deus quiser.